Olha, gente, de volta aqui no Expressão pela nossa PRP TV. Mostrar mais uma vez aqui da minha querida Isabel Nascimento. Sementes de girassóis. Isabel, estou aguardando você aqui no programa com Sementes de Girassóis 2. Grande cordelista, querida amiga. Isso aqui a gente vai falar agora. Alexandra Brito, quanta honra tê-la no meu programa. Você que foi minha mestra no curso de jornalismo. Foi muito bom, né? E saber da sua trajetória, da sua história, honra muito o jornalismo sergipano, não tenho a menor dúvida. Você trabalhou aqui também na nossa PRP, né? Na PRP. Passei por aqui, sim, como editora, né? Na época tinha o jornal Primeira Mão, né? Que era logo cedo, que era Rosalvo Nogueira que apresentava, né? Ah, legal. E eu dividi a edição com Nádia Piauitinga. Piauitinga. Isso. Né? Foi um breve período, mas assim, quem gosta de comunicação se fascina, né? Então eu sou fascinada pelo que eu escolhi, né? É isso que eu queria saber. O que eu livro são fragmentos de memórias, são memórias afetivas suas. Né, da sua infância, principalmente da sua infância, entre 3 e 4 anos, aquela história toda, mas tem que falar daqui a pouco. Mas em que momento a Alexandra Brito resolveu que ia fazer comunicação, que ia ser jornalista? Como é que foi isso? Você veio lá do 18 Forte, enfim, uma vida dura, não era fácil, não era fácil. E, de repente, o rádio teve alguma influência nessa história? Não. Não. Engraçado. Eu desde nova, eu sempre gostei de escrever. Escrever, assim, né? Eu lembro quando eu estava fazendo um cursinho para vestibular, eu tive como a honra de ter como professor João Costa, né? Que era... E eu, toda semana, eu enjoava ele para escrever uma redação, para ele corrigir, para me dizer como era que eu estava escrevendo, né? Então, ele ficava no meu pé, e eu no pé dele, né? E, assim, começou como uma brincadeira, né? Na verdade, eu venho de uma família que a maioria é tudo advogado, né? Juízes. E, de repente, o primeiro vestibular que eu fiz lá para a UFES foi para Direito, fiquei em excedente. Mas eu sempre tive vontade de fazer jornalismo, mas era paga, na época eu não tinha condição. Você foi fazer jornalismo na Universidade Tiradentes? Não tinha ainda na UFES, não tinha. Comunicação começou exatamente, Isso em 86. Aí então você foi praticamente da primeira turma? Eu entrei quando estava saindo a primeira turma. Primeira turma. Minha tia foi que foi me inscrever. Ela, não, você vai fazer, você não quer? Não, tia, eu não vou ter condição, como é que eu vou pagar essa faculdade? Eu não estou trabalhando. Não, mas eu vou me inscrever e eu vou fazer o vestibular. Ela foi fazer para administração e me inscreveu para jornalismo. E isso 6 meses depois que Você não sabia que estava fazendo vestibular para jornalismo, não? Não, ela me inscreveu, ela sabia que eu queria, né? Eu sabia que estava fazendo para jornalismo. E na época eu paguei, sem pegar no livro, eu tinha me preparado para Direito, né? E estava fazendo o curso de francês na Aliança Francesa e depois eu ia ver como era que eu ia fazer como vestibular, porque não era Enem, era vestibular, né? E aí fui fazer o vestibular, né? Quando saiu o resultado, eu passei em 2º lugar. Né? Olha aí. E em primeiro passou a minha querida amiga Ariadna Guimarães. Né? Outra grande jornalista. Pois é. E aí fomos. E muita gente... E assim, eu comecei a trabalhar na mesma época que eu comecei a fazer faculdade. Então, assim, foi tudo providencial. Né? Mas você já trabalhava na área de comunicação nessa época? Nada, me formei, só fui trabalhar depois de formada. Comecei como revisora no extinto Jornal de Sergipe, de Pimentel. Né? Depois ainda passei como revisora no Jornal da Cidade, que depois eu retornei como editora do Caderno de Cidades, né? Onde eu passei 8 anos. Né?
E assim, eu abri meu horizonte para tudo que fosse comunicação. Mas essa paixão começa então na faculdade. Na faculdade. Né? Na faculdade, porque ele abriu os olhos para a comunicação e disse, bom, agora é isso mesmo. Eu não tinha condição de estagiar nem de frequentar as redações, eu ainda ia ali, né? Eu acho que era o Jornal do Sergipe, meu Deus, que era na 7 de setembro, ou era a Gazeta, agora eu não me recordo. Na 7 de setembro era o Jornal do Sergipe. A Gazeta era na Rua da Frente. Pronto. Aí eu ainda ia, que era bem na esquina da faculdade, né? Eu ainda ia lá, conversava, né, com o editor e tal. Mas eu não tinha condição, porque eu trabalhava durante o dia, né? E fazia faculdade à noite. Enfim, me formei e resolvi seguir minha profissão. 6 meses depois eu já estava trabalhando como revisora, que me deu uma base muito boa, né? Porque você revisar texto, você acaba filtrando assim, o que é que você realmente acha que é um texto legal, é um texto que é mais ou menos. Você né? acaba montando a notícia, né? Eu acho que é por aí. Né? Sabe? Sem nenhuma crítica a jornalista, porque cada um tem um viés, mas assim, você vai se encontrando. O que é que você acha legal para você, né? Aí foi. Eu tinha mania de escrever histórias engraçadas, né? Aliás, me conta uma história, acho que é Magna. Magna Santana. Conta uma história de que ela foi passar um laque no cabelo e a filha, o filho dela, perguntou: minha mãe, você está com barata no cabelo? Alguma coisa assim. Foi, eu transformei em um conto. Pois é, que história mais porque criança, eu acho que ela traz uma expressão muito pura, né? Eu tinha também episódios com meus sobrinhos, né? Eu saí com meu sobrinho mais velho uma vez, eu tinha um Fusquinha, ele era pequeno, tinha, eu acho, 3 anos, né? E saindo, quando estava voltando para casa, eu disse: Matheus, eu vou passar na sorveteria para a gente tomar sorvete. Aí ele virou para mim e disse bem assim: mas, Dinha, ainda bem que minha gripe já está quase no final. E aí eu parei, eu tipo, epa, vou lhe dar sorvete não, porque senão a sua avó me engole. Aí ele disse: Dinha, mas como é que minha avó vai lhe engolir se a boca dela é pequena e não cabe? Sabe? Então, aí você fez outro conto? Aí fiz outro conto, né? Esses contos eu estou tentando recuperar, porque eu publiquei no site do meu amigo Osmário, né? Quando ele tinha, eu saí publicando, eu acho que uns 4 ou 5, né? E, assim, sempre gostei muito de história, né? Eu fiz algumas publicações enquanto assessoria, né? Muitas delas lá na SOMES, onde a gente passou 11 anos, eu e Magna. A gente fez uma série de cartilhas lá, né? Sobre violência doméstica. Uma voltada para idoso, outra para criança e adolescente e outra para mulher, né? Essas cartilhas estão onde? Foi feita junto com o Ministério Público. Elas foram distribuídas, foi no início dessa campanha de ter que, quando a pessoa chegasse na unidade de saúde e fosse reconhecido sinais de que ela tinha sido violência doméstica, que fosse notificado, né? Então foi bem no início, a SOMES engajou, né? Fez algumas publicações e foi distribuído com o pessoal da área de saúde, que era para reconhecer marcas mesmo, né? De criança e adolescente tem marcas que a gente colocou lá, de como você reconhecer se foi ponta de cigarro, se foi ponta de ferro, né? Interessante, eu acho que é um trabalho que ia ser constante, né? Não pode. Então, eu ainda. Por isso que eu perguntei essas cartilhas. Eu acho que era bom, né? Que elas estivessem em evidência sempre. Pronto. Eu guardei alguns exemplares e eu ainda tenho um sonho de resgatar isso, né? É um projeto que eu quero ver se eu consigo agora. Está cheia de projeto, minha amiga Alexandra Brito. E aí você foi buscar a sua infância. 3, 4. O pessoal já perguntou e você já respondeu aqui que eu vi algumas coisas. Mas como é que você foi se lembrar de coisas de 3, 4 anos de idade, amiga?
Como disse, todo mundo tem algumas funções. Eu não estou duvidando, não. É porque eu vi que alguém lhe perguntou e aí você respondeu. Isso eu vou fazer, eu quero saber. O cérebro da gente é muito interessante. A gente tem algumas funções cerebrais, as pessoas, né, que umas são mais desenvolvidas que as outras. Então, eu tenho uma característica, eu guardo muito fisionomia e memória, né? E por que fragmentos? Porque algumas das histórias que eu relato aí, você já deve ter percebido que eu era uma criança muito traquina, muito danada. Muito danada, muito danada. São coisas que eu me lembro e outras que eu conversava com minha mãe contava, né? Quando a gente saiu lá do 18, mas ela continuava tendo os amigos. 18 é o bairro onde ela morava, que é o 18 do Forte. Isso, na rua Nossa Senhora da Glória, ali perto do mercado. Aliás, você dedica o livro aos seus vizinhos da rua Nossa Senhora da Glória. Eu ainda encontrei alguns lá, né? Tem Cristiano, que ele trabalhava em ambulância, né? E continua morando lá, né? Eu encontrei alguns amigos lá, né? Que bom, né? É bom a gente rever, né? E, assim, esse livro nasceu durante a pandemia. Né? Aí essa memória você foi buscar, veio os relatos da sua mãe, contando as histórias, você misturou tudo, saiu fragmentos de memórias. Porque no início da pandemia, minha mãe, ela já vinha bem doente, né? Ela passou 1 mês e 3 dias internadas, bem no início da pandemia mesmo, foi março e abril, e veio a falecer. E eu era hiper, super, mega apegada à minha mãe. Minha mãe sempre foi a minha referência, né? E eu comecei a lembrar de tudo que a gente viveu junto. E comecei a botar no papel. Na pandemia, a gente restrito, o isolamento social, né? E nasceu Fragmentos de Memória. Você começa aqui com a musiquinha, que acabou me emocionando também. Que ela cantava. Eu perdi minha mãe agora tem um mês e pouco. E minha mãe cantava essa música para a minha irmã. E minha irmã cantou essa música, a Amorosa cantou essa música no enterro da minha mãe, que eu acho... E eu disse, olha, tá vendo? As mamães cantavam, mãezinha do céu, não sei rezar, só sei dizer, quero te amar. Azul é o teu manto, branco é o teu véu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. E minha mãe cantava muito isso quando era viva. E aí, quando eu olhei, disse, olha que coisa maravilhosa. Agora, tem umas fotos aqui. Essa aqui era a casa que você morava lá na... Mostra aqui, lá na... Era uma casa que para mim parecia enorme, né? Quando eu cheguei lá, é uma casa pequenininha, né? Porque quando a gente é pequeno, tudo é grande. Tudo é grande. Tudo é grande, hein? Tinha um quintal comprido. O quintal da época ainda era daqueles que era de vareta, né? Não era muro, era vareta. Era. Né? Assim, mas era tudo muito gostoso, né? Era. Botava as cadeiras na porta para ficar fazendo. Isso que era o WhatsApp da época. Juntava. Era o telefone sem fio, né? De vez em quando chegavam as coisas distorcidas. E as mães da gente tinha algumas coisas, quando queria que os filhos voltassem para casa, né? E uma delas era dizer, olha, papá Fico está vindo aí. E aí a gente... E essa aqui é o quê? Tem que ver ali, ó. Pegou? Vamos ver. Aqui... Aí é o mercado. Aí é o mercado lado municipal, de lado do 18. Do 18 do Forte. Isso. Ainda existe dessa forma? Existe, eu estive, essa foto foi lá, a gente foi tirar. Essa esquina tinha um casal de amigos, que era Eliezer e Netinha, que o armazém era deles, e eles eram pais para mim, né? Tem uma charge aqui que eu achei interessante. Como é que é essa história de enganchada no banco? Mostra aqui. Como é que é essa história? É de Álvaro, né? Grande Álvaro. Ele acabou me cedendo o direito para eu poder publicar, assim como o Gilton Rosas. Fez essas as fotos. Daí são de Como Gilton. Foi essa história de enganchada no banco? A gente pode saber, não? A gente inventava de tudo para brincar, né? Eu tinha um banquinho quadrado, né? Eu botei ele com as pernas para cima e entrei, né, ali no banquinho, com as pernas para cima e a tabuazinha que segurava as 4 pernas do banquinho. E tô lá dirigindo meu carro, né? Tô lá dirigindo meu carro, tudo. Quando eu fui tentar sair, eu não consegui. Aí comecei a chorar, a chamar para mamãe,
né? Quando ela veio, tentou me tirar em nada, chamou o vizinho em nada, e ela desesperada, aí já foram atrás de um marceneiro. Tiveram que serrar o banquinho para você? Não, do mesmo jeito que eu entrei, eu saí. coisa de traquinagem de criança mesmo. Aí tem muita coisa. E assim, a intenção é a gente fazer com que o leitor rememore as coisas boas da infância, porque criança não precisa de muita coisa, não. Ela precisa estar coberta de carinho e segurança e brincar. Porque a infância é única na vida. Depois que ela passou, a gente só vira adulto. Mas a gente vira adulto, mas a alma de criança permanece. Então. Olha aí, foi buscar. Pois é. E já tem um segundo, que já está meio caminho andado, né? Que vai seguir o nome Fragmentos, agora vai ser Aleatórios, né? Vou contar um pouco também dos bairros por onde eu passei. Você vai contar a história do jornalismo, vai contar tudo? Me cobraram se eu ia fazer a biografia. Aí a intenção dos fragmentos aleatórios são traquinagens também, né? Eu falo contar tudo de brincadeira, porque eu não tenho nada dele. Apesar de um belíssimo trabalho que você realizou e vem realizando, né? Principalmente nas assessorias de comunicação, eu sou testemunha disso. Mas é interessante a gente saber um pouco da história do jornalismo sergipano pelo olhar da Alexandra Brito. Acho que seria muito legal. É uma ideia também, né? E o outro que eu comecei a escrever, foi o primeiro que eu comecei a escrever, eu parei, né? Que é um pouco da vivência de cuidadora do meu esposo, depois que ele teve o AVC, né? Que eu já intitulei, que é Leigo Olhar, né? Porque é um olhar, assim, de uma pessoa que não entende de medicina, mas que está ali na vivência do dia a dia e percebe as coisas que ele melhora, que ele precisa, a evolução, né? O cuidado, o carinho. Então, assim, eu já comecei também a escrever um pouco isso, desde a época que ele estava no hospital, né? Passando pelo SARA, que a gente passou 40 dias lá fazendo a reabilitação dele, o Hospital SARA em Salvador, e contando. É uma forma de mostrar para quem passa pela mesma situação que a gente consegue, sabe? Que é difícil, mas a gente consegue. É superação, né? Alexandra, é uma honra recebê-la no programa. Leva o meu abraço para o Fábio. Né? Fábio? Fábio. Ele é um grande guerreiro. Você é outra grande guerreira. Eu tenho certeza, sua filha também são pessoas do bem. Isso é muito bom. E a gente sabe do seu trabalho, da sua dedicação. Enfim. E uma honra ter a minha professora de jornalismo 1, eu acho. Eu não me lembro mais, acho que era jornalismo. Era um negócio assim. Era História da Comunicação. História da Comunicação, isso. Aí depois foi radiojornalismo, telejornalismo, porque na época eu estava na TV, né? Na TV Sergipe, eu acho, né? Isso. E a gente foi desbravador, viu? Porque foi com a turma, na época, que eu implantei o programa de rádio nos intervalos, que tinha a rádio, que só tocava música. Isso. E aí eu peguei a turma, botei para fazer programa de rádio, notícias, nos intervalos, né? Exatamente. E brigar por ter equipamento melhor. Eu acho que a primeira que me botou numa tela de TV foi você lá para fazer. Que coisa boa. Pois é. Uma honra ter o programa. Obrigado. O lançamento vai ser dia 11. Dia 11, lá na Biblioteca Pública Epifânio Dória. Todos Isso. lá. A partir das 5 da tarde. Vou mostrar aqui, Alexandra Brito, Fragmentos de Memórias. Muita história legal. Bom? O prazer foi meu de estar aqui, viu? Maravilha. Agora, para encerrar o programa, eu ia falar agora, a gente volta já, repara. Para encerrar o programa, nós vamos exibir um doc que nós fizemos lá em 2010. Eu fiquei sabendo que a Festa de Reis de Japaratuba, que é um dos momentos da nossa cultura popular mais importante, dos momentos mais importantes da nossa cultura popular aqui em Sergipe, vai acontecer agora em janeiro, vai voltar depois dessa pandemia maluca,
mas já vai voltar. E nós fizemos esse doc, eu e a minha querida Isabel Santos do Emboaça. Ela produziu, eu fiz a direção. E a gente gostou muito desse doc. E é muito importante para mim, porque foi um pedido de um querido amigo, foi para o céu, Reinaldo Moura. Me pediu, Pascoal, vamos fazer um doc sobre a festa de Reis. Nós fomos lá e fizemos esse documentário, a gente vai mostrar agora. E vamos ver se no próximo programa a gente consegue trazer alguém lá da cultura, ou enfim, lá de Japaratuba, para falar um pouco sobre esse maravilhoso evento. Lembrando que sexta-feira a gente está de volta, 8 da noite. A reprise no sábado, meio-dia. Cultura é o que a gente faz. Em 1587, o português Gabriel Soares de Souza fez uma viagem do Amazonas ao Rio da Prata. Nessa viagem, deu origem ao livro Tratado Descritivo do Brasil. Quando passa pelas terras de Pirambu, que na época era Japaratuba, ele já faz referência ao rio, o rio Japaratuba. Por volta de 1730, chegam em Japaratuba os carmelitas calçados. Encontrando os índios na Canavieirinhas, uma região daqui próxima, a tribo estava acometida de uma epidemia de varíola. Então ele transfere os índios para o Alto do Lavradio, hoje Cocoroeste, e lá funda a missão dos carmelitas do Hospício de Japaratuba. Essa missão permanece até 1850. É neste período aí de 1700, quando os carmelitas vêm para Japaratuba, que começam a chegar as primeiras famílias e a fundar os primeiros engenhos de cana-de-açúcar. Com os engenhos, começam a chegar os escravos. Desses escravos, começam a trazer toda essa parte de folclore que nós conhecemos. O cacumbi, o reizado, o zabumbeiro. O cacumbi, na minha concepção, foi originário de alguns escravos que vieram de Minas Gerais, porque ele está ligado à história de Chico Rei. Para quem não sabe, Chico Rei foi um rei aprisionado na África que veio para o Brasil e foi vendido a um senhor de mina de engenho, de Minas Gerais. Lá ele foi alforriado, e alforriado ele começou a comprar escravos e criou a nação livre. O cacumbi é isso aí. É o rei e a rainha, o cortejo do rei e a rainha, e outros negros, vários negros cantando, louvando, levando ele para a igreja da matriz de Japaratuba, no caso, aqui, para comemorar a liberdade. Ela representa a maior manifestação da cultura do povo de Japaratuba. Aí no dia 6 de janeiro, que é o dia principal da festa, os grupos folclóricos se reúnem na Casa da Cultura, no Barracão Cultural.
lá, enquanto o rei e a rainha se maquiam, se preparam, são ornamentados com suas vestes, os grupos tomam um café da manhã que é ofertado para eles. E após o café da manhã, eles formam o cortejo e saem desfilando, mostrando suas riquezas culturais, sua dança, pelas ruas da cidade. Rainha, que são obrigatoriamente negros, escolhidos pelos próprios membros dos grupos, meses anterior, e eles levam até a igreja matriz para participar da missa. Né? E eles participam da missa, o rei e a rainha, junto com os grupos folclóricos. E depois da missa, o padre abençoa as coroas que vão ser colocadas nas cabeças do rei e da rainha. E na frente da igreja, depois da missa, aí se faz a coroação do rei e da rainha. Eles são coroados pela maior autoridade eclesiástica da cidade, que é o padre, e pela maior autoridade civil, que é o prefeito. E após a coroação, os grupos, cada grupo, todos os grupos e alguns convidados da região, eles fazem a saudação em honra ao rei e à rainha já coroados.
maravilhoso, é maravilhoso. Eu não achei outro melhor do que aqui, não. É muito organizado, é bem trabalhado, certo? Japaratuba é. São excelentes, porque recebem os grupos com muita atenção, eles dão apoio, dão as condições a gente e ficamos felizes com a população do lugar e o cultural da cidade. Mas a minha alegria é de vir para aqui, fazer a festa, é me apresentar, viu? E mostrar a esse povo que é a cultura, para esse povo ter mais amor, mais carinho, entendeu? Eu digo isso sempre, que é a parte mais rica da nossa cidade, por mais que venha a maior obra para o nosso município. Desde que assumimos em 2009, nós tentamos incentivar mais os grupos folclóricos da nossa região, dando sim a condição de aumentar cada ano mais essa festa incrível que o nosso município tem. Aonde entra a minha embaixada, ou tora, ou papoca, ou vem. Diz, levanta-te cavaleiro, prepara as armas e se apronte. Pega o cavalo e se monte. Trate de ser bom guerreiro, lance a mão na sua espada e vamos entrar em batalha. Estou aqui, o meu amigo, com o moto que tu me fez, eu chamo com rapidez. Por Jesus de Nazaré, eu juro por Deus a fé, quer me experimentar em rima. Isto eu faço em 1 segundo. Vire o mundo, emborque a terra e derrame o que está em cima. A obra mais feliz, a obra mais rica é o nosso povo mesmo, com a parte cultural. Cheguem à janela e venham ver marojo, vem de amor, como vão pra guerra. Eu sou que nem café, só amo quem me ama, eu só quero quem me quer. Viva nosso rei, Dom Pedro, o cavalo é meu, Dom Pedro. Viva nossa rainha, ô Dom Pedro, o cavalo é meu, Dom Pedro. Dona Diana quer ser feira, não se eu quero casar. Um dia pra descansar, a noite pra namorar. Eu te dou lelê, eu te dou lalá. Ó, esse grupo que vem chegando agora, eu sou filha do quilombo, eu sou irmão das quilombolas. Desse grupo que vem chegando agora, eu sou filha do quilombo, eu sou irmão das quilombolas. Nesse belo jardim de delícia, adoramos com muita alegria, pois agora viemos adorar o menino Messias. Do sertão, seu moço do meu bodocó, a malota era um saco e o cadeado era um nó. Só trazia coragem a cara, viajando num pau de arara, e o pneu